Olá, minha gente, boa noite a todas e a todos. Finalmente acabou, né, aquela parte que nos compete, que é estudar, enfim, fazer a prova. No vídeo de hoje eu vou trazer as minhas impressões, as minhas percepções. Eu não vi análise de nenhum canal, enfim. Estou chegando da prova e gravando aqui o vídeo para vocês. De um modo geral, a meu juízo, no meu entender, e isso, claro, depende de alguns fatores, um dos quais é o tempo que eu passei sem fazer absolutamente nenhuma prova, né? Não fiz nenhum simulado. Eu comentava e respondia algumas questões, mas questões esparsas, né? Selecionadas, digamos assim. Eu não fiz simulados esse ano, então a gente vai perdendo o treino, né? O tempo de prova, a habilidade para resolver com mais agilidade determinadas questões. Então, muito em função disso, a minha percepção, acredito, é que a prova de natureza veio mais difícil do que a dos últimos anos. Eu não sei se outras pessoas compartilham dessa visão, mas eu achei uma prova bem difícil das 3 matérias. Era comum a prova de ciências da natureza ter 5, 6, 7 questões assim, entregues. Nesta prova deste ano eu não percebi tais questões. Claro, tinha questões mais fáceis, dava para fazer de forma interpretativa, mas até aquelas que a gente pode colocar aí no rol das mais fáceis, assim, eram questões que exigia um refinamento interpretativo maior. As questões de biologia, questões que muitas delas eu estou vendo agora na faculdade de medicina e por isso eu consegui responder com um pouco mais de tranquilidade. Mas eu reconheço que para quem não está, né, desenvolvendo estudos mais aprofundados, a prova eu achei assim casca grossa, difícil de engolir. A prova de matemática eu acredito que ela está no mesmo nível, ela veio no mesmo nível dos anos anteriores. Tinham questões difíceis, como sempre tem, né? As questões de probabilidade mais complicadas, questões de análise combinatórias também um pouquinho mais chatas, mas no geral foram questões assim bem solucionáveis, eu diria. Claro, se você tiver treino, conhecimento da matemática básica, tem algumas questões de geometria, de geometria posicional, de projeção ortogonal, né? Um pouquinho mais difíceis. Tinha questão de análise de função quadrática, aquela questão do jogo de voleibol, dos saques. Geometria veio, né, com esferas, cilindro, com geometria espacial. Eu considero que a prova de matemática está no padrão, né? Está no padrão. Mas a de natureza, a meu juízo, assim, foi uma das provas, se não a prova mais difícil que eu fiz do Enem. E aí eu estava destacando que muito disso, dessa minha análise, decorre do fato de não ter treinado bem. E aí eu senti que a prova de natureza, no meu caso, foi sacrificada, né? Em detrimento da de matemática. Eu comecei a fazer a prova pela de matemática, tentei fazer todas as que eu conseguia, fiz umas 38, 39 questões, e aí depois eu parti para a natureza, e aí eu senti que eu não girei bem o tempo, né? Mas ainda assim, deu para percorrer todas as questões, assim, questões muito difíceis, algumas, outras, assim, atípicas para o padrão do Enem. Por exemplo, caiu questão de movimento horizontal, de cálculo, não era tão comum, né, sei lá, da cinemática, de aparecer no Enem. Prova de química também pesada. Tinham questões que dariam para fazer, mas como eu não consegui controlar bem o tempo, acabei chutando. Mas, bem, essa é a minha interpretação. A prova de matemática mantém o padrão, mas a prova de natureza, na minha avaliação, veio mais difícil. Inclusive, assim, as questões de biologia que costumavam ser mais tranquilas, difícil, que é aquela questão de remediação,
do solo, outra questão que envolvia o ciclo do nitrogênio, também questões mais que em tese seriam mais fáceis, mas veio difícil, a meu ver. Tá certo? Mas eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários a sua opinião acerca da prova, para eu ter uma dimensão mais precisa, né? De como a prova tem repercutido. Pronto, acabou. Agora é descansar, é mudar o foco, tentar se desintoxicar dessa atmosfera do Enem. Vá ver séries que estão, se você tem acesso, né, que estão atrasadas. Vá dormir, vá descansar. Se você quiser corrigir o seu gabarito pelos gabaritos extraoficiais, não há problema agora, né? Eu acho estranho, complicado e talvez contraproducente corrigir a do primeiro dia nessa semana que divide, né, os 2 dias de provas, mas agora você pode fazer tranquilo. Eu não cheguei ainda a conferir o gabarito, acredito que eu vou esperar o gabarito oficial, mas é isso. De uma forma geral, achei a prova de natureza atípica e com grau de complexidade maior do que aquilo que vem acontecendo nos últimos anos. A de matemática eu acho que se manteve no padrão, tá bom? Então descansa e repito, vão curtir, vão tentar mudar o foco. Eu vou continuar postando vídeos aqui no canal, provavelmente agora uma vez por semana, e vou tentar mudar o foco também enquanto a gente não começa a preparação para o Enem do próximo ano, abordando um pouco da minha rotina, de que eu estou achando da faculdade, enfim, mudar um pouquinho o foco. E se você acha que se deu muito mal na prova, enfim, respira um pouco, elabora o luto, que é normal nesse momento, enfim, nessas situações, e daqui a pouco você começa a se planejar. Você não precisa nem começar a estudar logo. Eu não sou daqueles que recomendam que você comece a estudar daqui a 10 dias, 15 dias. Deixa passar mais um tempo, começa a se planejar, faz uma leitura reflexiva a respeito do que falhou, do que pode melhorar e começa a se planejar para ir em janeiro, né, você iniciar a sua ou reiniciar a sua jornada, tá bem? Eu agradeço de coração, forte abraço e até mais.